Raíssa Leal. Como a psicologia explica a fadinha do skate de apenas 13 anos que foi prata nas Olimpíadas de Tóquio 2020? Recentemente, o Brasil inteiro voltou os olhos para uma garota de apenas 13 anos que de fato entrou para a história como um grande feito no esporte nacional. Raíssa Leal se tornou a 7ª medalhista mais jovem da história dos Jogos Olímpicos e por muito pouco ela quase conseguiu ser a mais nova da história a conquistar uma medalha de ouro. O brilho dela chamou tanta atenção que provocou um recorde de audiência de 57% na madrugada da Rede Globo, sendo esse o melhor resultado do ano na emissora. Mas o brilho de Raíssa Leal já era notado muito antes dos Jogos Olímpicos, em que aos 11 anos, em Los Angeles, em um campeonato mundial de skate, se tornou a mais jovem atleta da modalidade a ser campeã na história do evento, ganhando novamente no ano seguinte. Mas a fama dela estourou quando, com apenas 7 anos de idade, em 2015, no Maranhão, em que a sua escola decidiu ter o Peter Pan como um tema de um desfile e ela foi escolhida para representar Sininho. Com uma roupa costurada pela sua avó, então Raíssa, ao sair da escola, após o desfile, nem tirou a fantasia e foi direto para o lugar conhecido pelos skatistas da cidade. Então ela viralizou nas redes sociais após ter um vídeo dela publicado em que ela aparecia com a fantasia dela de Sininho, em que no meio dos colegas e filmada pela mãe, ela insistia e persistia em fazer uma manobra conhecida entre os skatistas como Half-Life, que é uma manobra considerada bem avançada e difícil, mas que após algumas quedas e erros, ela conseguiu. Logo aos 7 anos de idade. E logo depois o vídeo foi sendo compartilhado e ele viralizou no mundo inteiro, em seguida sendo compartilhado até mesmo por Tony Hawk, que é considerado a lenda do skate. Então a partir dali ela nunca mais parou. Mas fica a pergunta, como a psicologia pode tentar explicar esse fenômeno? De onde que vem o talento? Como explicar a genialidade e os talentos extraordinários em crianças e adolescentes? Eis a questão. Esse é um tema muito complicado em discutir, pois tem muitas teorias, muitas explicações, inclusive, se outro canal do YouTube fizer um vídeo falando sobre esse mesmo assunto, provavelmente vai falar de forma bem diferente do Hoje na Psicologia. Mas é de se entender, pois é um tema bem vasto. Mas, para compreendermos melhor essa questão da Raíssa Leal, precisamos primeiro explicar sobre o que é o ser humano e o que o compõe. Atualmente, o modelo psicológico mais aceito é o modelo biopsicossocial, de George Angel. Segundo o modelo biopsicossocial, o ser humano é um ser que é formado por 3 fatores: biologia, psicologia e o meio em que ele está inserido. Biologia se trata da genética, instintos, processos bioquímicos e biológicos. A psicologia se trata de questões comportamentais, de personalidade, humor e outras coisas. Já agora a questão social se trata da cultura, família, sociedade, tribo e por aí vai, você entendeu? Não tem como a gente definir até em que ponto o ser humano é um ou é outro, mas que é a junção dos 3, isso é de concordar. Mas a questão é que até hoje ainda tem um certo debate se o ser humano nasce com uma folha em branco, que com o tempo é preenchida, podendo ser o que ele quiser, bastando ele querer e se esforçar, o que na verdade ignora essa teoria que eu acabei de falar, ou se o ser humano tem uma pegada genética que aumenta a predisposição dele para alguma atividade e o atrapalha em outras, sendo que essa segunda opção é cada vez mais aceita. Então podemos sim considerar a hipótese de existir a questão do destino, a questão das pessoas nascerem predestinadas a algo, mas não digo no destino do ponto de vista religioso e espiritual, mas sim do ponto de vista biopsicossocial. Como se tivesse algo dentro da gente que definisse algumas tendências, alguns gostos e até mesmo a facilidade em algumas coisas e dificuldade em outras. Tanto é que, em se falando de tendência, não é por acaso que tem algumas pessoas que, geneticamente falando, têm tendência maior à depressão, à psicopatia, à introversão, à extroversão e também a ser mais sociável e ter mais sucesso em algumas áreas. Como explica muito bem a geneticista Mike Bertels, que é uma grande expert no assunto, em entrevista ao Psychology Today, segundo ela, se uma pessoa classifica sua vida ou algum aspecto seu em uma escala de 0 a 10, e com base em seu histórico familiar e genético, essa pessoa se dá uma nota 4, provavelmente ela pode conseguir chegar a um 5 ou 6 através do esforço, se conseguir encontrar uma intervenção certa para a situação dela. Mas a pontuação provavelmente nunca vai chegar a um 8, pois não é fácil subir assim radicalmente nessa escada genética. Por exemplo, eu posso malhar? Sim, claro que eu posso. Eu posso ficar musculoso?
Sim, claro que eu posso, desde que eu malhe direitinho e tenha uma alimentação boa, eu posso ficar com a barriga de tanquinho. Mas agora, eu posso ser campeão nacional de fisiculturismo? Aí já é outra coisa. Não, realmente eu não posso, por mais que eu me esforce. O que é algo que deixa algumas pessoas realmente tristes em relação a isso, principalmente as pessoas que estão muito acostumadas com autoajuda, né, que diz que a gente pode ser o que a gente quiser. Mas, em se falando de comportamento, até o comportamento tem também uma parte genética, ou até mesmo uma parte misteriosa. Inclusive, a psicanalista austríaca Melanie Klein, ela estudou vários bebês e notou que algumas pessoas gananciosas já tinham tais características que eram visíveis logo no nascimento, com sinais claros de ganância, já em alguns bebês. E é aí que agora a gente chega na questão da genialidade em alguma área da vida das pessoas, dentre elas, inclusive, a nossa querida fadinha do skate. Como diz o escritor e especialista em estudos clássicos Robert Greene em seu livro Maestria, em que ele examinou a vida de figuras históricas, ele mostra claramente que alguns gênios da história, desde a infância, já mostravam algum sinal de vocação. Por exemplo, Albert Einstein e a bússola que ele ganhou do pai dele, e essa bússola desencadeou um enorme interesse nele para ele tentar entender os fenômenos que nos cercam, ficando fissurado nisso. Leonardo da Vinci, desde criança, ele explorava com afinco a florestinha ao redor da comuna dele, em que ele morava, observando os animais, desenhando a anatomia deles nos papéis que ele roubava do pai dele, que era um burocrata. Marie Curie, ganhadora de 2 prêmios Nobel, um de Física e um de Química, aos 4 anos ela já ficou fascinada ao entrar no laboratório do seu pai e lá ela ficou maravilhada vendo os equipamentos, ficando praticamente hipnotizada com aquilo. Stevie Wonder, por exemplo, mesmo cego ao ter contato com o piano quando ele era criança, ele nunca mais quis se separar do piano, foi amor à primeira vista. Assim que ele viu, ele ficou obcecado. Charles Darwin também é um grande exemplo. Desde criança, ele adorava colecionar espécies, mas tinha um baixo rendimento intelectual, ele fracassou várias vezes. Até que na fase adulta, ele foi convidado ao navio Beagle, onde seria responsável por coletar espécies de onde o navio passaria, formando uma teoria na cabeça dele, divulgando 5 anos depois, com um amor intenso pelo tema e um envolvimento profundo pela missão. Então, podemos sim concluir que na questão da genialidade tem sim uma pegada biopsicossocial, atrelada até mesmo a outras coisas difíceis ainda de explicar. Lembrando que não estamos defendendo nenhum tipo de predeterminismo. Nada disso, estamos apenas tentando explicar às pessoas que desde cedo já mostram sinais de genialidade em alguma área da vida e que se destacam nessa área com um grande afinco. E também sem falar que, volto a repetir, que esse é um assunto muito complexo de ser abordado em um vídeo curto do YouTube, pois tem muitas teorias explicando isso. Então, no caso da nossa fadinha do skate, podemos crer que ela tenha sim uma pegada genética para isso, um chamado, uma vocação. Porém, é aí que aparece o X da questão, algo que pode até mesmo soar um pouco controverso. A genética não é a principal característica, muito menos a única, e nem pode ser tratada dessa forma isolada. Afinal, o que mais tem no mundo são pessoas que nasceram com talentos absurdos, mas que vivem sem ter contato com esses talentos. A questão é que, provavelmente, além de toda essa aptidão, o meio em que ela nasceu, desde cedo estimulou ela a lapidar cada vez mais essa grande habilidade dela, incentivando ela desde cedo a ir aprimorando essa inclinação natural, tendo o apoio dos pais, da escola e da sociedade como um todo. Para você ter noção, aos 6 anos, a Raíssa Leal ganhou o primeiro skate dos pais. E nisso ela teve o apoio dos pais. Aos 7, ela já viralizou na internet dando o Hell Flip, e em seguida várias pessoas do mundo do skate a ajudou a se lapidar. A escola, por exemplo, reconhecendo o talento dela, a ajudou muito de uma forma que não afetasse a educação dela e ainda estimulasse a brilhar na vocação dela. E é aí que podemos chegar ao ponto central dessa conversa, que é de como que a sociedade lida com essas crianças cheias de talentos, em que ela, uma criança talentosa, encontrou o ambiente e as pessoas perfeitas para ajudarem nisso, indo desde os pais à escola até outras pessoas do mundo do skate. Mas fica a pergunta, e a psicologia? O que a psicologia tem a ver com isso? E é aí que eu digo muita, mas muita coisa. Segundo a Enciclopédia Britânica, uma criança superdotada é uma criança que se distingue de outras através de um grande talento, em uma ou várias áreas, indo desde as áreas acadêmicas, artísticas, tecnológicas, como música, dança e mais várias outras. Inclusive no caso do atletismo, como é o caso da nossa querida Raíssa Leal, a nossa querida fadinha do skate,
pode também contar. Algumas pessoas podem até discordar, afirmando que o esporte não tem nada a ver com inteligência, ou que o esporte não é uma atividade intelectual para enquadrar no caso das crianças superdotadas. E é aí que eu lembro de duas coisas. A primeira é que o termo ainda é muito debatido. E a segunda é que devemos lembrar da teoria das inteligências múltiplas, em que a inteligência dela é uma inteligência sinestésica corporal enorme. Inteligência essa responsável pelo equilíbrio, velocidade, flexibilidade e expressão corporal, o que para a idade dela realmente é absurda mesmo. Mas, no geral, não existe uma definição universal de o que é uma superdotação. Vários autores discordam entre si, não há um consenso definido. Alguns tratam apenas do QI, que é o coeficiente de inteligência. Alguns educadores consideram a inteligência apenas como ter notas muito boas. E por aí vai. Mas a melhor definição que encontramos para superdotação veio do ex-comissário de educação dos Estados Unidos e um dos maiores especialistas no assunto, Sidney Maryland, em que ele manifestou em seu relatório de agosto de 1971 ao Congresso americano, declarando: crianças superdotadas e talentosas são aquelas identificadas por pessoas qualificadas profissionalmente, que, em virtude de habilidades excepcionais, são capazes de alto desempenho. São crianças que necessitam de programas e/ou serviços educacionais diferenciados, além dos normalmente oferecidos pelo programa regular da escola, a fim de perceber sua contribuição para si e para a sociedade. E é aí que chegamos no ponto da nossa querida fadinha. É uma menina absurdamente talentosa, mas que encontrou as pessoas que deram todo o apoio a ela para que ela desde cedo lapidasse nela e seguisse o seu talento. E se ela não tivesse encontrado essas pessoas, o que você acha que teria acontecido? Você imagina, não, nós não iríamos ganhar medalha olímpica. E é aí que eu te digo, errado. Na verdade, provavelmente o problema nela seria bem mais sério. E é aí que aparece o dilema de ser uma criança superdotada, ou com grandes talentos. Pode tanto ser uma bênção, quanto também uma tremenda maldição. O ambiente em que ela está inserida é o que vai determinar isso, pois grande parte das crianças com grande talento sofrem com um baita de um tédio, e nisso passam a odiar a escola, tiram notas péssimas, atrapalham as aulas, nunca descobrem seus talentos, e algumas até ficam disfuncionais quando ficam em salas com crianças de baixa ou média capacidade, sendo como um gigante preso em uma caixinha de fósforos que fica doido para sair daquela caixinha, mas que não sabe o motivo para aquilo estar acontecendo. E até é engraçado conversar com psicólogos ou pedagogos que estão acostumados a lidarem com crianças super talentosas. Esses profissionais são super familiarizados com situações tipo essa. A criança é enviada para um psicólogo, principalmente devido a problemas na sala de aula. Problemas de comportamento, como falta de atenção, muita bagunça, às vezes até mesmo desafiando os professores, e até os pais dos professores até esperam um diagnóstico de TDAH ou algum outro transtorno. Então, o psicólogo aplica uma bateria de testes para entender o problema e se surpreende com os resultados, e vê que não era TDAH, muito menos um aluno delinquente, como muitos dizem, mas sim uma criança com uma enorme capacidade, mas entediada, que deveria estar alguns anos adiantadas, ou às vezes nem mesmo seguindo aquele modelo, aquela metodologia de ensino que, por sinal, é uma metodologia atrasada da era da Revolução Industrial. E o pior mesmo são os casos em que simplesmente não passa por nenhuma análise e mandam a criança direto para o psiquiatra, e o psiquiatra mete Ritalina nela. E é aí que repito que é aquele dilema de ser uma criança super talentosa. Pode tanto ser uma maldição quanto uma bênção. O ambiente em que ela está inserida é o que vai determinar isso. E é aí que pode aparecer pessoas decisivas na vida dela. O profissional de psicologia, a escola e os pais. E é isso que vai determinar se vai ser uma Raíssa ganhadora de prata nas Olimpíadas ou uma Raíssa com problemas de comportamento durante a aula, que odeia a escola e se sente uma incompetente e que vai levar a vida inteira distante de sua vocação. Por isso que os profissionais de educação e saúde mental devem estar preparados para reconhecerem isso nos alunos e até mesmo buscar formas de aflorarem essa vocação neles. Nisso, devemos parabenizar os profissionais do colégio Sebama, que é onde a Raíssa estuda, e que conseguiu se flexibilizar para atender essa vocação dela, que é o que poucas escolas no Brasil estão dispostas a fazerem. Devemos também parabenizar os pais dela por terem a mente aberta aos talentos dela. E também não podemos nos esquecer aos atletas que a apoiou esse tempo todo. E no final, juntando todas as pessoas na vida dela, temos a pessoa certa, no lugar certo, com as pessoas certas, fazendo o que é certo,
explicando assim esse fenômeno olímpico de uma menina de 13 anos que conseguiu uma medalha de prata. Quer mais vídeos diários como esse? Então se inscreva no canal e ative o sininho. E nos ajude na nossa vaquinha online para a gente montar o nosso estúdio profissional de criação de conteúdo. Ao ajudar com qualquer valor, você se torna um dos membros fundadores do projeto, tendo o seu nome na lista que vai aparecer na descrição de todos os vídeos do canal. Entre para a vaquinha clicando no primeiro link da descrição ou no primeiro comentário. Até mais, te espero no próximo vídeo.